Bom, boa noite a todos e todas. Queria agradecer ao João pelo convite, a oportunidade de estar aqui hoje pensando com vocês esse tema aí tão importante do momento que a gente está vivendo, né? E também pela oportunidade de já ter lido o livro do Tonsley. Eu gostei demais, eu recomendo a vocês. Eu acho que é um livro muito importante, uma referência assim, pelo levantamento que ele faz, pela postura extremamente crítica que ele apresenta e não abrir mão ao longo do livro. Isso está se tornando uma coisa rara, né? Então, ele não tem preocupação em ser extremamente crítico e muito coerente na forma como ele está construindo aí a análise dele. Então, eu vou comentar um pouco algumas coisas do livro e vou trazer para a própria análise que eu venho tentando fazer sobre isso que a gente está chamando de uberização do trabalho, né? O Tonsley não começa, isso ele vai falar lá no fim, mas ele fala no início, esse livro é um apelo para que nós não sejamos ingênuos em relação à economia do compartilhamento. E, no fim, ele fala, o impulso que me fez escrever esse livro é o meu sentimento de traição, né, em relação às coisas que nos fazem mais humanos, aí, que estão sendo capturadas de uma nova maneira, né? Então, o sentido de comunidade, das conexões interpessoais, de sustentabilidade. E aí uma expressão dele está se tornando um playground para os milionários, né? Então, ele está movido mesmo, você sente a raiva dele ao longo da análise, é uma raiva extremamente produtiva e na crítica dele, né? E ele vai nos dizer que a gente está passando, na verdade, esses sentimentos estão sendo capturados e mercantilizados, né, nos trazem uma nova fase aí do capitalismo, mais agressiva, pautada na desregulação e na precarização do trabalho, né, e que torna, por meio da economia de compartilhamento, a gente está vendo se formar um enorme campo de trabalho mal pago, né, e é disso que eu queria falar um pouco. Como é que a gente pode entender a uberização a partir do Uber, mas sempre pensando em dois elementos muito importantes. O Uber, ele deu visibilidade a algo que não é restrito ao Uber, mas que ele tornou extremamente visível, né? E, ao mesmo tempo, essa visibilidade, ela é uma grande novidade, o que ele nos torna visível é uma novidade, mas é também uma atualização e uma captura de processos que estão em curso no mercado de trabalho há décadas, né? E, mais ainda, eu acho interessante a gente fazer essa ligação, é uma espécie de atualização e uma perspectiva global de elementos que, por exemplo, no que concerne ao mercado de trabalho brasileiro, são elementos estruturantes do mercado de trabalho brasileiro, né? Então, na história da formação do mercado de trabalho, hoje elas estão visíveis e numa dimensão globalizada, né? Então, eu queria falar um pouco dessas coisas para vocês. E aí vou tentar falar rapidamente, aí depois a gente abre para o debate e ver se dá para aprofundar mais a análise e as questões, né? E de saída, assim, eu acho que a questão do Tonsley é como a economia de compartilhamento, que é pautada nesse sentido de cooperação e de comunidade, está se tornando um campo extremamente fértil para esse capitalismo monopolista e financiarizado. Então, ele vai tratar o tempo inteiro dessas formas de monopolização, né, que se apropriam, e não só se apropriam, como vão mercantilizando novas esferas da nossa vida. E é muito interessante ver os dados e as análises que ele faz. Por exemplo, ele desconstrói uma coisa do Airbnb de cara, assim, a ideia que bom, essa ideia que você vai compartilhar, eu gosto de falar que você se torna um gerente do seu próprio lar, né? Quando você aluga o Airbnb, é parte do que eu vou fazer a análise aí do que essas características do mercado de trabalho brasileiro que estão atravessando a nossa vida agora de forma mais generalizada. Mas é quase você se torna um virador, né? Para você fazer uma renda extra, tal, você se torna um gerente, sua casa se torna sua própria pousada, uma espécie de coisa assim, né? Mas tem todo esse discurso da cidade como um campo de compartilhamento da experiência urbana, etc. Ele vai analisar os dados do Airbnb. E aí você vê que
40% das casas que são alugadas no Airbnb, 13% são de pessoas que têm mais de uma propriedade. O que ele está querendo? Estou dando o dado meio errado aqui, eu anotei meio confuso, não sei se você lembra. Que pequenos proprietários, na verdade, detêm várias propriedades, então, quer dizer, não é essa ideia de que eu alugo para você e depois você aluga para mim. Não, isso se tornou um grande negócio, né? E ele está cada vez mais se concentrando nas mãos de quem tem capital para dominar isso. Então, não é a lógica tal como ela parece, ela está se dando de uma outra maneira. E daí ele vai desdobrar de como está propiciando a gentrificação, valorização imobiliária, expulsão de pessoas das suas casas porque não conseguem pagar o aluguel, porque aquele apartamento se torna um excelente negócio em determinado bairro. Então, a gente vai vendo todas essas questões aí se entrecruzando, né? Mas eu queria falar, então, focar um pouco nessa questão desse enorme campo de trabalho mal pago. E o que tem de tanta novidade na uberização, mas que, ao mesmo tempo, essa atualização de elementos constitutivos ou que estão em curso há algumas décadas, né, no mundo do trabalho. Primeira coisa que o Uber deu visibilidade é uma nova configuração das empresas. Então, as empresas começam a se apresentar, e não é só o Uber, né? A gente vai ver várias empresas que estão ligadas a essa ideia, que a gente já está falando também de capitalismo de plataforma, né? Essas plataformas digitais, etc., elas vão se apresentar como mediadoras, não mais como contratantes. Então, elas não estão mais numa relação de emprego, né? Elas simplesmente estão fazendo a mediação, elas têm os meios para organizar o encontro entre oferta e procura. Então, essas empresas elas se apresentam como mediadoras, né? Então, o que é o Uber, por exemplo? Nós só somos uma plataforma que permite, de forma eficaz, interessante para todos os agentes econômicos, né? Porque a gente vai voltar para esse discurso, na verdade, né? O encontro onde todos vão aí maximizar os seus interesses, né? Na verdade, é esse o discurso liberalzão que está voltando aí, né? Então, assim, é uma plataforma que garante que a oferta e a procura se deem da melhor forma possível, né? E então ela faz só essa mediação entre os que querem ofertar trabalho e os que estão procurando um serviço de transporte mais barato, né? Privado. Então, o Uber se apresenta assim como várias outras plataformas, né? Só estamos promovendo o encontro entre os que ofertam o seu trabalho e os que querem comprar, né? E aí desaparecem as relações de trabalho, na verdade. Mas o que é muito interessante a gente notar é que a relação de subordinação e gerenciamento do trabalho permanece nas mãos da empresa. Só que ela permanece de formas mais difíceis da gente mapear, a gente reconhecer. Ao mesmo tempo, essas formas estão evidentes. Se você entrar no carro e conversar com o motorista Uber, em 5 segundos você entende todas as formas que tem de controle sobre o trabalho dele. Esse cara é gerenciado o tempo inteiro, né? E eu vou falar um pouquinho disso já. Mas antes, então, quero pensar assim, essa nova característica da empresa que se apresenta como mediadora, sem perder o poder de controlar e subordinar esse trabalhador. O trabalhador, ele aparece como o quê? Eu gosto de falar que ele nem é um microempreendedor, ele é um nanoempreendedor de si próprio, né? Então, o que ele detém? Ele detém o carro, ele arca com todos os custos, etc. Mas o que faz dele um nanoempreendedor? O fato de que ele é totalmente livre, né? Em que sentido? Ele adere à atividade, ninguém contratou ele não passou por uma seleção, ele simplesmente quis se envolver com a atividade e aderiu a essa atividade. Então, ele faz um cadastro, cumpre os requisitos. Isso é uma lógica que vai contra toda a lógica do mercado de trabalho hoje, certo? Que é a qual? A da seleção e da exclusão. Então, é meio também essas plataformas vêm dizer, tem lugar para todos, né? Você me avisa quando eu estiver assim, na metade do meu texto, senão eu vou...
tem lugar para todos, então o cara não passa por uma seleção, basta ele estar disposto a essa atividade e se engajar, ele pode se tornar um motorista, né? E ele é um gerenciador de si próprio, porque ele trabalha quando ele quer, da forma que ele quer, né? Isso é verdade e não é, porque o que a gente vai ver, na verdade, é que para os motoristas conseguirem ter um rendimento, eles têm que se dedicar muitas horas, né? Para eles conseguirem pagar os custos que eles têm, eles já têm que se dedicar muitas horas por dia, né? Até tem uma expressão que o Tonsley fala também, que eu achei muito interessante, que é que uma trabalhadora de uma outra plataforma, não lembro agora se é de limpeza, o que é. Do Task Rabbit. Acho que é o Task Rabbit. Ela fala, é como se eu estivesse vendendo o meu cabelo para comprar o pente, né? E é isso, se você conversar com um motorista Uber, muitos vão falar para você, eu trabalho para pagar as prestações do meu carro. Então, o cara está trabalhando para pagar o instrumento de trabalho dele, né? Que é um nó que eu acho que a gente precisa entender melhor no mundo do trabalho, que é algo que a gente não está explorando e está aí, né? As pessoas estão pagando para trabalhar. Tem algum fenômeno acontecendo que a gente precisa saber melhor do que é que está em jogo aí. Mas, enfim, esse trabalhador, ele realmente se gerencia, né? Ele gerencia a dedicação dele, ele gerencia para onde que ele vai, onde que é o ponto melhor. Por exemplo, o aeroporto de Guarulhos tem aí 300 motoristas enfileirados todos os dias à espera da melhor corrida. Não sei se vocês já viram notícias sobre isso, né? Os caras passam o dia inteiro no aeroporto de Guarulhos, enfileirados mesmo, esperando uma chamada, porque eles já fizeram o cálculo e viram que é melhor uma chamada longa do que várias pequenas, né? E esses caras se organizam ali perto do aeroporto e já se criou toda uma rede em torno deles de venda de comida, de banheiro químico. É uma coisa de louco, assim, se você ler a descrição sobre isso. Mas, enfim, são gerenciamentos desse trabalhador sobre ele próprio, né? Só que o controle e os critérios desse gerenciamento não estão nas mãos desse trabalhador. Ele é inteiramente subordinado, só que é uma forma nova de subordinação, né? Então, o que é a subordinação desse trabalhador? Bom, ele é ranqueado, ele é avaliado permanentemente, né? E isso não se trata apenas da boa reputação, quantas estrelinhas ele tem, né? O grau de produtividade e dedicação desse trabalhador vai definir várias coisas que aquela pesquisadora falou para a gente naquela outra mesa que eu participei com você. Por exemplo, se você é um trabalhador assíduo, produtivo, etc., as corridas que chegam para você são corridas que estão mais próximas do seu ponto de partida. Se você é menos produtivo, os algoritmos calculam de uma forma que vão chegar a corridas mais longe de você. O que isso quer dizer? Que você vai fazer menos corridas, que você vai ter mais custos, né, que você vai ganhar menos ao longo do dia. Então, esse trabalhador ele está sendo gerenciado permanentemente. Ele sabe disso. Ele não tem muita clareza de como os critérios funcionam, as regras nunca estão muito claras, né? O Uber lança promoções, etc. Várias coisas que vão envolvendo esses trabalhadores, mas nunca está claro, não é um critério rígido, explícito, acordado, né? Mas ele sabe. E ele vai deduzindo como é que isso funciona, né? Então, ele está aí, o básico mais óbvio que a gente vai falar é o quê? O trabalho desse cara, quem determina o valor é o Uber, não é ele, né? Então, o controle está operando ali o tempo inteiro, né? Apesar das regras não estarem claras, elas estão ali permanentemente. E o que é o terceiro ponto da coisa? O Uber define as regras, ele detém os meios, mas ele terceiriza a execução do controle sobre esse trabalhador. Que eu uso o Tonsley também, você traduziu como o vigilante, não sei. Eu não lembro exatamente qual era a expressão. Mas... É o consumidor vigilante, né? Que é o quê? Você dá suas estrelinhas lá, você está executando a avaliação, né? E você sabe disso. Por quê? Porque você confia
nisso. Você também, quando vai pegar um carro, também está ligado nas estrelinhas que esse cara tem, por quê? Você confia na avaliação da multidão, né? Não é a sua avaliação pessoal, nem a do colega, não. É o fluxo de avaliações aqui que se traduz num controle sobre a produtividade desse cara, né? Então, o B terceiriza essa avaliação não para consumidores isolados, mas para uma multidão de consumidores, né? Assim como do lado dos trabalhadores, a gente vê a lógica da organização do trabalho e do controle sobre o trabalho é uma lógica nova, né? Que a gente já vinha falando em crowdsourcing, que é essa ideia realmente de que você transfere trabalho para a multidão, você transfere custos e riscos para a multidão administra isso, mas responde, enquanto multidão, de uma forma produtiva, né? Oi? 14 minutos. Eu tenho? Não, tem 6. Ah, tenho 6. Tá, então vou acelerar aqui. Mas só para falar para você, essa coisa da multidão é muito interessante, né? Você tem do lado, você tem a empresa que aparece como uma mediadora e você tem uma multidão de nanoempreendedores e uma multidão de consumidores vigilantes, que também serão nanoempreendedores em algum outro momento da vida delas, em alguma outra esfera, né? E é assim que a coisa vai funcionando. Aí só um parênteses, porque foi mais ou menos por esse caminho que eu fui parar no debate da uberização. Isso é uma novidade, mas eu fui parar nisso porque eu estava pesquisando aí, há não sei quantos anos atrás, as revendedoras da Natura. A gente nem falava em crowdsourcing. Quando eu estava acabando a minha pesquisa, eu me deparei com esse termo, tal, né? Para a gente pensar como o mais moderno é o mais precário também, né? O que era a minha questão com a Natura? Como é que 1,5 milhão de mulheres se encarregam da distribuição dos produtos de uma empresa que costuma ser líder de mercado, né? Como que se dá essa relação? Como que isso é possível, né? E aí eu estava já vendo essa ideia do que essas mulheres operam como uma multidão, né? Que se encarrega da distribuição, como nanoempreendedoras de si, aderem à ocupação como querem, quando querem, né, num estatuto totalmente informal, mas, ao mesmo tempo, o trabalho delas é central para o lado de dentro da empresa, né? E também tem as formas de controle, gerenciamento, subordinação, etc., né? Só para a gente pensar como esse novo ele está catalisando, né, elementos que estão atravessando o mundo do trabalho há muito tempo, né? O Tonsli fala isso rapidamente, ele fala assim, esse mundo do trabalho, da economia do compartilhamento, ele lembra muito as formas de trabalho tipicamente femininas. A gente tem que olhar isso, como a raiz do trabalho tipicamente feminino tem os elementos centrais hoje do que é a flexibilização do trabalho, né? Que é a indistinção entre o que é tempo de trabalho e o que não é, o trabalho informal, não regulado, não protegido, sem uma identidade profissional definida, né? Tudo isso está muito associado ao mundo do trabalho feminino, né? E essas características estão se generalizando pelo mundo do trabalho. Então, esse é um elemento legal para a gente pensar essa relação entre o que é tão novo assim e, na verdade, formas de atualização. O segundo, que tem a ver com o mundo do trabalho brasileiro, né, é que, se a gente olhar o mundo do trabalho brasileiro, essa linha muito clara entre trabalho formal e informal, se a gente for olhar a trajetória dos trabalhadores brasileiros, essa linha se desfaz, né? Na verdade, se você, por exemplo, eu faço pesquisa com os motoboys. O motoboy hoje, que ele é seletista, agora ele já virou uberizado, já trabalha para log, por aplicativo, etc., né? Se você olhar a trajetória desse cara, ele foi metalúrgico, ele foi sapateiro, ele abriu um bar, ele trabalhou no supermercado, ele vendeu bebida, ele já fez de tudo na vida, né? E daí o cara tem 30 anos e ele é 10 anos motoboy e ele fala que ele já fez tudo isso na vida, né? Isso é a trajetória de grande parte da população brasileira, né? Que a gente esquece um pouco isso, mas assim, a maioria do nosso mercado de trabalho brasileiro é feita de trabalhadores de baixa qualificação, baixo rendimento e que transitam entre a formalidade e a informalidade permanentemente.
Esse trânsito é o que a gente vem chamando de viração, né? Essa ideia do quê? Que você faz de tudo um pouco, você não tem uma trajetória profissional definida, mas você vai garantindo a sua sobrevivência, se agarrando às oportunidades, né? E é assim que a sua vida vai se constituindo no mundo do trabalho. Hoje, a gente fala em viração aqui. Se você olhar lá o debate americano, inglês, você está falando em gig economy, né? Não sei se vocês conhecem esse termo, que é a economia dos bicos. Isso que era algo que foi muito tratado como isso é o nosso atraso brasileiro, isso é a marginalidade, isso é resíduo, né? Isso é o nosso passado colonial não resolvido, etc. Hoje, o que está tendo visibilidade é que isso está no centro das relações de trabalho, está se expandindo, né? Seja na periferia, seja no centro, né? Então, também mais um elemento para a gente pensar como esse elemento que está na vida lá do trabalhador da periferia, essa viração, ela está se generalizando quando a gente também se torna aí o nanoproprietário do nosso próprio lar, né? Não é uma coisa tão diferente assim. E, por fim, para finalizar, porque eu queria só tocar nos pontos que eu acho mais importantes, né? Esse momento histórico que a gente vive e a importância desse livro e do debate sobre a uberização na relação com os ataques aos direitos do trabalho que estão sendo feitos, né, e que vão entrar em vigor aí daqui menos de um mês, né, acho que é dia 11 de novembro, a reforma trabalhista entra em vigor, né? E só para resumir, assim, se falou em modernização trabalhista, né, de fato, essa reforma ela é uma modernização capitalista, né? Ela não tem nada de atrasado ou ingênuo, ela é extremamente bem articulada. E esse processo da uberização ele casa totalmente com as desregulações do trabalho que vão ser postas em prática agora, né? No fundo, se a gente olhar para a uberização, se a gente olhar para a reforma trabalhista, o que está em jogo? Está em jogo você reduzir o trabalhador da condição dele de cidadão, que já é uma condição extremamente precária no Brasil, nunca vamos esquecer disso, né? Mas é você reduzir esse trabalhador à mera força de trabalho. E é força de trabalho que tem que ser utilizada na exata medida das demandas do capital. Então, quando você tem lá o trabalhador disponível, engajado do Uber, ele é isso, né? Ele trabalha na exata medida das demandas desse mercado. O que essa reforma trabalhista está fazendo num cardápio de opções aí para o empregador é impressionante. É um cardápio mesmo, você tem um menu lá que você escolhe o que melhor se adequa às suas relações aí de trabalho, né? É isso, é a possibilidade de usar o trabalhador como um trabalhador just in time. Ele vai ser utilizado de acordo com a necessidade do empregador, né? E vai sendo cada vez mais desprotegido. E você tem um movimento enorme de transferência, não só de eliminação de direitos, mas de transferência de riscos e custos para esse trabalhador. Então, acho que quando a gente pensar na uberização, pensar na economia do compartilhamento, a gente tem que olhar para todos esses elementos com esse adicional aí, que é o momento histórico que a gente está vivendo, onde tudo nos empurra para uma uberização generalizada. É o próprio Estado promovendo esse movimento, né? É isso, gente. Agradeço aí a atenção de vocês.